Boa noite, eu sou o Ricardo Demarque, eu sou um conhecedor de geopolítica, eu estudo isso há muitos anos. Eu me formei em Relações Internacionais, depois eu fiz um mestrado em Economia Internacional, e é uma área que eu estudei e venho estudando há 30 anos, e é uma área de muito interesse e paixão da minha parte. E eu estou fazendo uma apresentação dessa matéria, que hoje se chama geopolítica, que mostra-se mais e mais crítica para o nosso entendimento do mundo ao nosso redor. Existem também muitos interesses que levam a gente a ouvir ou ler uma mídia. Não é teoria conspiratória, mas é uma questão da gente analisar bem as mídias e a leitura e o entendimento da leitura daquela matéria que possa aparecer até mesmo nos jornais de maior circulação aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Então, eu me proponho a dar uma pincelada do que é a geopolítica e explicar por que isso é tão importante, quais são os main players, os atores principais, e quais são os main flashpoints, as áreas onde se encontra turbulências e discussões e conflitos devido ao, à geopolítica daqueles locais. Que a geopolítica nada mais é, eu até escrevi uma nota aqui, que é o estudo da influência de uma determinada área geográfica na política daquele local, especialmente na política internacional. Isso é a geopolítica. E ela se dá devido a os conflitos que ocorrem por causa de recursos naturais, uh, de políticas nacionais de alianças também, água, óleo, acesso geográfico a determinadas regiões. Então, muito disso acaba influenciando a nossa política. E eu estudo isso quase diariamente. Eu leio sobre os assuntos de política internacional que são influenciadas pela geopolítica, que são muitos hoje em dia. A geopolítica, ela as regiões que mais hoje são influenciados pela geopolítica estão na Ásia Central, no Oriente Médio e no leste da Europa. Há muita concorrência pelos recursos naturais naqueles locais. São países muito ricos em reservas e recursos minerais e água também. A Rússia, por exemplo, tem muita água. E em áreas escassas, ou seja, água, mas água em áreas muito escassas. Então, por exemplo, também as reservas, os reservatórios hidrelétricos ficam muitas vezes, e isso a gente sempre vê sobre problemas no Egito, na Turquia, que eles estão construindo um reservatório, uma hidrelétrica e tal, e o país que está a jusante, ou que vai receber água daquele tributário daquele rio, ele começa a ver um enfraquecimento do fluxo de água. A água não ainda desponta como um dos maiores problemas, mas será em alguns anos. A geopolítica, basicamente, ela nasceu no século XIX, o estudo da geopolítica, mas um dos grandes idealizadores foi um inglês chamado Harold Mackinder. E eu concordo muito com a tese dele porque é o que a gente vê, especialmente hoje. Ele disse que quem controla a Ásia Central controla a Ásia, quem controla a Ásia controla a Eurásia e controla o mundo. E outros teóricos que vieram depois dele postularam que quem controla os oceanos controla o mundo. Sempre foi o caso, né, na Inglaterra, séculos 17, 18, 19 e hoje os Estados Unidos. Mas eu acho que realmente o Harold Mackinder é mais relevante porque tantos conflitos hoje estão na Ásia Central, no Oriente Médio, na Europa do Leste, porque
Você tem hoje um crescimento econômico muito maior lá, tem reservas naturais muito grandes naqueles países e, ah, e hoje a concorrência aumentou muito. Então, por exemplo, a gente lê muito sobre China, ah, brigando por Taiwan, a gente lê sobre a Rússia, ah, sobre o Oriente Médio, o Golfo Persa, as rivalidades muito tradicionais entre xiitas e sunitas, e, e isso tem causado muitos problemas. Eu gostaria então agora de rapidamente falar sobre as áreas principais e falar sobre algumas notícias. Esse trecho de 5 minutos que eu vou gravar é mais para dar uma pincelada de como o nosso estudo pode acrescentar ao nosso entendimento de como o mundo funciona. Se você trabalha em uma empresa multinacional, em algum cargo gerencial, administrativo, está estudando, é muito importante entender bem isso, porque isso afeta, inclusive, a lucratividade da empresa para a qual você trabalha e o entendimento dos assuntos. Se você não trabalha na alta administração, o entendimento desses assuntos vai te ajudar a compreender por que certas decisões são tomadas, como elas são tomadas. Então, isso falaremos um pouco sobre isso logo a seguir, tá bom? Boa noite.